Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo 25. Até o versículo 26, na verdade. E a mensagem nesta manhã será compreendendo os momentos de crise. Compreendendo os momentos de crise, que Deus nos ajude. A palavra de Deus diz: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, pedimos perdão por todos os pecados. Ó Deus, eu quero ser um instrumento Teu neste momento, e preciso, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, preciso, ó Pai, do Teu poder. Então ajuda-me, ó Pai, e fala a cada coração aqui presente, e supra a nossa necessidade espiritual. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Compreendendo os momentos de crise. Uma das palavras mais usadas hoje em dia é a palavra crise. Fala-se em crise de identidade, crise de abastecimento, crise no Oriente Médio, crise do petróleo, crise de segurança, da segurança pública, crise econômica, crise de ciúmes, crise de choro, crise nervosa, e a pior de todas é a crise dos 40 anos, que é o meu caso agora. Essa é terrível. Além disso, todas as pessoas têm a sensação de que de vez em quando elas estão em crise. Mas o que vem a ser realmente a crise? O dicionário Priberan, ele revela que a palavra crise vem do grego kriseos, que é o ato de separar a decisão, julgamento, evento, momento decisivo. Então, esta concepção original nos mostra que a palavra crise, no original, ela não tem uma expressão tão ruim, mas um momento especial, um momento marcante. Ela não tem nada a ver com o que nós realmente relatamos e pensamos. E na língua chinesa, a palavra crise ela ainda é mais interessante.
O ideograma chinês para crise é a combinação de dois símbolos, um significando perigo e o outro pode ser traduzido como oportunidade. Ou seja, crise significa um momento de risco e ameaças, mas também pode estar diante de uma grande oportunidade na vida. Aliás, a maioria das grandes crises, ou vamos dizer assim, a maioria das grandes oportunidades da vida, ela vem junto com uma crise, ou ela irá causar uma crise. E outra coisa muito importante é que as crises, elas revelam quem nós somos na verdade. Não é assim? Nas crises, nós realmente mostramos quem nós somos. No meio da crise, as máscaras caem e mostramos a nossa verdadeira face. Vamos dar um exemplo? Quantos são pais aqui? Levante a mão. Muito bem. Já se deparou com aquela pessoa que você olha para ela e você vê assim uma mansidão extrema, não é? Pessoa muito mansa, muito controlada, mas só que a hora que você fala de seus filhos, aí ela realmente se revela. Não é isso? Então, quando fala dos filhos, a transformação é imediata. De cordeirinho passa a se tornar uma fera indomável. Então, no momento da crise, nós revelamos quem nós somos. E tem N situações em que, no momento da crise, nós revelamos quem nós realmente somos. E de onde vêm as crises? A maioria delas é criada por nós mesmos. E outras vêm de outras pessoas, e existem também aquelas que recebemos do próprio Deus para nos despertar para algo muito especial que Ele quer proporcionar a nós ou realizar através de nós. Nós percebemos assim que podemos até escapar de algumas crises, as criadas por nós mesmos e também, às vezes, aquelas criadas por outras pessoas, mas ninguém pode escapar das crises que Deus manda. Nós precisamos passar pelas crises que Deus manda. O mais importante, porém, não é como nos envolvemos em crises. O mais importante é saber como nós devemos nos comportar nas crises e como sair delas. Esse é o mais importante. E hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como permanecer confiantes em meio a uma crise. Atos capítulo 27, Paulo havia sido preso por pregar o evangelho. Alguém aqui já foi preso por pregar o evangelho? Não, né? Não vou perguntar se alguém foi preso aqui não, porque se vai que tem. Muito bem, mas se você foi preso também, graças a Deus que você está aqui. Glórias a Deus. Após ser preso em Jerusalém, ele ficou 2 anos na cidade de Cesareia, aguardando ser julgado em Roma. E perto do julgamento, ele foi transferido de navio de Cesareia para Roma. E durante a viagem, houve um naufrágio, uma crise. Onde foi perdida a carga, onde foi perdido o navio foi destruído, e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a viagem, durante a crise do naufrágio, Paulo ele permaneceu calmo, e diante desta tranquilidade dele, ele pôde ajudar os demais a superarem aquele momento. Mas nós podemos perceber através do texto que a tripulação ficou sem ação. Eles não tiveram como reagir, como diz nos versículos 15 e 17. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E aqui tem umas expressões aqui, né, que é mais para esta questão dos navegantes, né, em relação a navios, mas existe uma outra versão que diz assim, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que eles encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas
e deixaram o navio à deriva. Então, diante daquela crise, eles começaram a abrir mão das coisas que eram importantes para que continuassem vivendo, relatado nos versículos 18 e 19, que diz: e andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E no versículo 20 mostra que eles entraram em desespero diante daquela crise. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então eles realmente estavam em crise. Mas, graças a Deus que existe um mas. Naquele navio estava um servo do Deus vivo, que revelou para aquelas 276 pessoas o seu grau de comunhão com Deus, que lhe dava condições de ver esperança, mesmo diante daquela grande crise. Os versículos 22 a 26 nos prova isto. Mas agora vos admoesto, a que tenhais o quê? Bom ânimo, porque não se perderá o quê? A vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Irmãos, as crises, elas podem ser vencidas e podemos sair fortalecidos delas. Eu e você precisamos acreditar nisso. E eu vou repetir: as crises podem ser vencidas e podemos sair delas fortalecidos. E para vencer a crise, nós precisamos ter de 3 atitudes. E são elas que nós vamos ver nesta manhã, a partir de agora. Primeira atitude: ter certeza da presença de Deus. O versículo 23 diz: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Através deste versículo nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele estava muito seguro diante da vitória que estava por vir. Ele tinha tanta comunhão com Deus, que ele sabia que a vitória estava próxima. Ele sabia que o final ia ser um final abençoado. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo, e ele não precisava temer. Então ele tinha certeza da presença de Deus, aonde ele estava. Ele tinha certeza da presença de Deus na vida dele. E o que Deus realmente falou ia ser concluído. Ele sabia onde estava a sua esperança e tinha convicção de que a esperança estava com ele. Irmãos, nós vivemos na era da graça. Isso quer dizer que Deus está sempre presente. Na era da graça, Deus está sempre presente. O que nós precisamos é buscar uma íntima, profunda e verdadeira comunhão com Ele. É o que nós precisamos. Nesta época de materialismo e misticismo, precisamos do verdadeiro Deus, aquele que é revelado na Bíblia e veio a nós na pessoa de Jesus Cristo e está em todos os lugares. Em todos os lugares. Um professor agnóstico, ele gracejou certa vez com uma jovem aluna. E ele disse para ela assim: eu lhe darei uma laranja se você me disser onde está Deus. Ao que aquela aluninha retrucou: eu lhe darei 2 laranjas se o professor me informar onde ele não está. Só permanecem na crise aqueles que não conseguem contemplar o Senhor ao seu lado.
Só permanece na crise aquele que não consegue ver que Deus está nos amparando em todos os tempos, em todos os momentos, em todo o tempo e em todos os momentos. Só permanece na crise aquele que não consegue acreditar, aquele que não consegue confiar. Sofonias capítulo 3, versículo 17: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse é o Senhor teu Deus, o poderoso. O Deus poderoso está no meio de nós. Amém ou não? Ele está no meio de nós. Nós não podemos permitir que os temores causados por uma crise venham a nos controlar. Mas isso só se faz possível quando temos certeza da presença do nosso Deus. Eu estava vendo uma reportagem esses dias de um apartamento que pegou fogo, onde uma senhora ela ficou presa no último andar, sem nenhuma possibilidade de sair do local. E, aparentemente, ela estava tranquila diante daquele problema muito sério. Agora, a tranquilidade dela se deu porque ela sabia que já estava vindo o socorro. E o socorro veio de cima, através de um helicóptero. O socorro dela veio através de um helicóptero. Quando ela foi socorrida, os bombeiros agradeceram pela colaboração dela em receber o socorro, fazendo então com que as coisas ficassem mais fáceis de ser resolvidas. Porque tem pessoas que se desesperam, e aí dificulta o socorro, não é? Mas ela ficou tranquila, e o bombeiro agradeceu. Obrigado pela sua atitude, que você ficou tranquila para receber o socorro. E isso realmente facilitou muito. Então, diante das crises, nós precisamos reagir como aquela senhora, sabendo que o nosso socorro também vem de cima, mas não é de um helicóptero, do Deus Todo-Poderoso. Esse vem o nosso socorro. É de onde vem o nosso socorro. E Deus também quer a nossa colaboração, através da confiança nele, para que tudo seja resolvido com mais tranquilidade e com mais pressa, talvez, sabendo que o tempo é de Deus. O Salmo 121, versículo 1 e 2, fala: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, Deus conhece a mim e a você muito bem. Ele que nos formou, Ele que nos criou. Ele fez tudo. Então Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua necessidade. Às vezes nós estamos num problema sério, numa crise, que nós pensamos que não podemos sair daquela crise, e nós chegamos às vezes à conclusão de que Deus também não pode resolver o nosso problema. Sabe o que vai acontecer quando nós pensamos assim? A crise vai aumentar. Nós vamos ter mais problemas ainda, porque nós não estamos confiando no Deus que pode nos tirar daquela crise. Nós não estamos olhando para o céu, nós não estamos olhando para cima, mas estamos contemplando a crise. Aquele corinho que nós cantamos, Deus está aqui, eu concordo com ele, em gênero, número e grau, onde diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui. Tão certo como o amanhã que se levanta. Eu estou aqui porque Ele permitiu que eu me levantasse nesta manhã. Tão certo como eu te falo e você pode me ouvir. Você está me ouvindo? Nós temos irmãos surdos aqui, mas eles sabem que eu estou falando. Eles estão me ouvindo através de Libras. Tão certo como eu te falo e você pode me ouvir. Então Deus está aqui. Deus está conosco em todos os lugares, em todos os momentos. Se não apenas cantarmos, mas acreditarmos nestas palavras, certamente que nenhuma crise, seja ela qual for, poderá nos abalar. Talvez você pode falar assim, né, pastor, mas eu não sou de ferro. Olha, eu também não sou de ferro. Eu sou de carne e osso,
mas eu tenho um Deus que é poderoso. E Ele pode me dar vitórias diante de qualquer crise que eu venha a passar, o que eu esteja passando. Quer vencer a crise? Tenha certeza da presença de Deus. E em segundo lugar, para vencermos a crise, nós precisamos desejar descobrir o propósito de Deus. Versículo 24 diz: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus tem planos para cada um de nós, e muitas vezes Ele permite crises e problemas para nos ajudar a enxergar a sua vontade. Ao invés de desesperar ou reclamar, precisamos procurar descobrir o que Deus quer falar através da crise. Quando estamos andando distraídos, sem dar muita atenção à vida espiritual, através do amor, Deus nos faz passar por algumas crises, para que sejamos despertados para a realidade da vida cristã. É aquela expressão, né? Se não quer ir por amor, vai pela dor. Se não quer ir pela orientação, então vai pela crise. Eu vou escolher como que eu quero, então, receber aquilo que Deus deseja para mim. Vamos pensar simplesmente na nossa fidelidade aos cultos. Será que nós temos valorizado este momento? A maioria das pessoas, principalmente os crentes que precisam dar um bom testemunho, se esforçam ao máximo para ser um melhor funcionário, o melhor aluno, o melhor cônjuge, o melhor pai, a melhor sogra, o melhor genro ou nora, o melhor filho. Pelo menos deveria ser assim, não é? Isto para que seja reconhecido, elogiado e gratificado. Mas diante de Deus, não tem se esforçado tanto assim. Será que vai receber, será que vai ser reconhecido, será que vai ser elogiado e gratificado pelo Senhor? É bem provável que não. Mas poderá receber uma crise em sua vida, para que venha se lembrar que existe um Pai que vela por sua alma e que deseja usá-lo. Será que Deus vai ter que nos dar uma crise? Vai ter que nos colocar em crise para que a gente reconheça que Ele quer chamar a nossa atenção e que Ele quer nos usar para alguma coisa, para alguma finalidade? Eu creio que nós não precisamos passar por este processo se começarmos a dar valor e praticar o que diz Mateus 6,33. Que versículo bem conhecido, não é? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos falado tanto a respeito deste versículo, mas infelizmente poucos têm dado crédito. Não podemos agir como Nabucodonosor ou como Faraó, permitindo que aconteça o pior, para depois olharmos para cima e atentarmos para os conselhos e ensinamentos do nosso Deus. Não precisamos fazer como eles. Sabemos que nós iremos passar por crises, pois João 16,33, que também é um versículo muito conhecido, que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas precisamos ter certeza de que estas aflições não estão sendo causadas devido à nossa desobediência, insensibilidade para com a palavra de Deus ou apatia espiritual. O maior propósito de Deus é nos tirar da crise do pecado. Esse é o maior propósito de Deus, que destrói a nossa vida, nos separa dele e pode causar danos irreparáveis. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Vimos na quarta-feira, nós tivemos o pastor Ricardo Marques conosco. Nós vimos que Deus tem um propósito para a vida dele, que é evangelizar o povo árabe. Ele ouviu a voz de Deus e ele está indo, e nós devemos fazer o mesmo. Será que o pastor Ricardo irá passar por crises? Certamente ele já está passando por crises, mas eu tenho certeza que estas crises vêm do Senhor para mostrar coisas maravilhosas para ele. Crises assim são bem-vindas. Crises assim, para nos despertar, nós desejamos: Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra,
Senhor, me conduz diante da tua vontade. Então são crises que vêm para o nosso benefício, para nos mostrar o propósito de Deus. Então, diante das crises que nós temos passado, vamos orar a Deus e pedir discernimento para que venhamos entender qual a vontade dEle para com cada um de nós. Será que você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Será que você já tem essa convicção? Será que isso já é claro na sua mente? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu posso te esclarecer em uma vontade de Deus para a sua vida, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a vontade principal de Deus para mim e para você. Agora, dentro da obra de Deus, qual que é a vontade dEle para com a minha vida? Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus não vai apenas nos responder algumas coisas, não, Ele vai responder coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso clamar a Ele, e eu vou entender então qual que é o propósito dEle para a minha vida. Isso é tudo o que precisamos fazer. Vimos então que para vencermos a crise, precisamos ter certeza da presença de Deus e desejar descobrir o propósito de Deus. E em último lugar, receber a promessa de Deus. O versículo 25 diz: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Quanta convicção do apóstolo Paulo, né? Quanta convicção para falar para 276 pessoas que creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O apóstolo Paulo, ele tinha profunda confiança no propósito, no destino determinado por Deus. E essa fé o sustentava em todas as horas de crise e de provações. A embarcação, ela não podia naufragar e arrastar à morte os seus tripulantes e passageiros, porque, por plano divino, o apóstolo Paulo tinha que chegar à cidade de Roma, cumprindo ali uma missão determinada por Deus, e não por ele. Irmãos, Paulo estava com a razão. Ele chegou a Roma, e assim ele pôde dizer com muita convicção: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus permitiu. A promessa que Deus tinha feito para ele foi concluída, porque ele acreditou naquela promessa, e ele seguiu adiante. Isso prova que jamais iremos nos decepcionar com Deus. Jamais iremos nos decepcionar com Deus. Todas as crises e adversidades que vierem são para nos fazer lembrar de que Deus está no controle e que irá cumprir tudo o que prometeu. Agora, muitos crentes em Cristo Jesus não estão recebendo as bênçãos por dois motivos pelo menos. Não estão confiando nas promessas do Senhor e não estão buscando as bênçãos prometidas pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz em Salmo, capítulo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Será que nós estamos acreditando nisso? Pastor, mas está muito difícil. Eu vou responder para você. O choro pode durar uma noite. Pastor, mas já passou mais de uma noite? Já passou mais de um ano? Já passaram mais de 10 anos? O choro pode durar uma noite. Por quê? Deus não é limitado a tempo. Deus não é limitado a tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir. A alegria vem pela manhã. Eu e você precisamos confiar plenamente na palavra de Deus. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Isso é promessa e só precisamos crer e receber desta bênção. Outra promessa maravilhosa se encontra em Josué 1,5, que diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei.
Promessa de Deus, irmãos. Não te deixarei e nem te desampararei. Para que ficar em crise? A crise será vencida se nós dermos créditos a Deus. Se nós confiarmos em Deus, a crise será vencida. O pecado será vencido. Tudo será vencido se dermos créditos a Deus, porque Ele está falando que não vai nos deixar nem vai nos desamparar. E perceba agora a expressão do Senhor Jesus em João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele jamais vai nos colocar para correr. Jamais. Se você é um salvo em Cristo Jesus, não há o que temer. Nós podemos passar pela crise que for, o Senhor não desistirá de nenhum de nós. Ele não desistirá. Eu estava falando com a dona Renê agora há pouco, antes do culto. E ela está falando do desejo que ela tem de evangelizar as pessoas que estão ao seu derredor. Ela está passando por crises. Mas qual foi a minha expressão para ela? Não desista. E qual foi a resposta dela para comigo? Não desisto jamais. Essa é a vida cristã. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Lucas capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vida íntima com Deus é certeza das promessas sendo cumpridas para nos abençoar. É certeza absoluta. Deus fez uma promessa muito importante para todo aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador. E encontra-se em Romanos 10, 9. E a promessa é: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa de Deus. A pior crise que um ser humano pode experimentar é por não saber para onde vai quando partir desta vida. E eu te digo que não precisa ficar nesta crise. Só precisa invocar o nome do Senhor, porque é promessa de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vivo com estas promessas todos os dias. E sem elas, eu não teria esperança na vida. Não teria. Deus prometeu, mas é preciso receber as promessas. Se você começar a ler a palavra de Deus, e você contemplar as promessas que são feitas na palavra de Deus, creia naquelas promessas, porque elas irão se cumprir. Com certeza, com absoluta certeza, elas irão se cumprir. Concluindo, para vencer a crise, precisamos enxergá-la como uma oportunidade de crescimento e, se estamos crescendo, nós iremos ter certeza da presença de Deus, desejar descobrir o propósito de Deus e receber a promessa que vem de Deus, as promessas que vêm do nosso Deus. Então, que o Senhor nos ajude, diante das muitas e variadas crises que nós estamos ou iremos passar, que Ele nos ajude a realmente confiarmos nele, a buscarmos Ele, e que diante de todas elas, o nome do nosso Deus seja glorificado. Somente isso, o nome de Deus seja glorificado. Que o Senhor venha nos abençoar então. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.